Olá, para quem me conhece, esses vídeos eu faço para mandar para uma lista de envios, mas também nada que obste a mandar para um canal no YouTube, né? Então eu fiz algumas anotações e vou tentar como ser humano comum. Não vou usar nem dos títulos acadêmicos para respaldar nada que eu diga. Então, eu deixo vocês livres para que vocês façam as apropriações, os julgamentos ou os descartes daquilo que eu possa vir a passar. Aqui tem um pontinho. Vou fazer vídeos de tamanhos diversos, porque tem pessoas que não têm muito tempo para ouvir vídeos longos. Ouvir vídeos longos diante das ocupações do dia a dia, das suas prioridades. Então, só como disponibilidade de oportunizar aqueles que tenham curtos espaços de tempos para poder visualizar algum vídeo meu, que seja compartilhado ou não. Veja, o que é verdade? A gente, no período agora da pandemia, né? Todos nós estamos vivendo algum rebuliço, alguma busca, algum questionamento. Isso para o que eu penso, né? Que possa estar diante daqueles que estão vivendo o isolamento e tendo que estar confinado em suas casas, ou mesmo aqueles que estão trabalhando, mas que estão diante dos fatos, né? Dos noticiários, das informações que estão permeando todo o planeta Terra, né? Então, o que é verdade e mentira, gente? O que é verdade e mentira para alguém pode não ser verdade e mentira ou para outras pessoas. As pessoas às vezes acham que existe uma lei inexorável, imutável, ou uma ciência humana que diz que é absoluto para todo mundo. Muitas coisas não podemos pegar os fenômenos da natureza, certo? E trazer para dentro do ser humano, até porque temos um processo evolutivo, temos as questões de contexto, de realidade social, de cultura, de faixa etária, de idade. Uma pessoa numa lá para uma maioridade, pensa diferente de uma pessoa mais jovem, uma criança, um adolescente. Então, a aplicabilidade do que a gente defende como verdade e mentira pode ser uma mentira danada para uma criança, assim como aquilo que a criança diz como verdade, ela fica ali resistindo diante da mãe. Meu filho disse assim: mãe, eu quero comprar uma bicicleta que voa. Uma bicicleta que voa. Ele viu no desenho essa bicicleta que voa. Quanto mais tempo eles passarem diante da televisão, as informações que vão serem impregnadas na mente dele vai ser mais diante das séries, dos desenhos que ele assiste, do que se o tempo que eles passarem com os pais forem menores ainda. Porque a matriz da informação é aquela que vai programando a nossa mente. Então, sejamos sensatos em defendermos ideias como verdades e mentiras diante de tudo que permeia um ser humano. Seres humanos que passaram por traumas podem ter situações de ter uma visão diferenciada daquele que só tenta interpretar os relatos de traumas que existem por aí. Eu acho que fidedignamente é a essência de cada um relatando aquilo que sente, o que vivenciou, como uma verdade muito mais válida do que aquele que tenta interpretar. Por exemplo, eu sou pedagoga, eu sou mãe. Se uma pessoa que não é estudiosa de alguma área em profundidade e não vivenciou a experiência do que ela estuda, ela vai estar só vivendo teorias, embasando tudo isso com base em teóricos. Por exemplo, você vai falar sobre maternidade só porque você leu sobre maternidade uma infinidade de autores. Mas se você for mãe e também tiver vivenciado uma enorme quantidade de leituras de pessoas especialistas, aí você já vai ter um plus. Então, vamos ver assim, analisar a credibilidade e respeitar o livre-arbítrio das pessoas se apropriarem do que concebe como verdade ou mentira para cada um o que melhor apraz. Então, deixa de ser verdade porque não se aplica em você? Será?
ou deixa de ser verdade porque você ainda não começou a aplicar e você tem um paradigma diferente? Porque a gente leva um tempo para mudar de paradigma e perceber que aquilo que era falado, ele funciona melhor do que o que a gente estava fazendo antes. Poderíamos usar como critério para a verificação de uma verdade o resultado positivo que se aplica perfeitamente e se alinha com total harmonia com as leis que sejam inerentes à essência de cada um. Inexoráveis ou não, não sei, não posso dizer o que é ciência, porque psicologicamente falando, poderíamos dizer que tudo é relativo quando se trata de ser humano, né? Mas só o fato de dizer que tudo é relativo já é uma frase que se absolutiza, né? Já se torna uma frase como uma inexorável, como um axioma, né? Então, ver a questão que se harmoniza com leis, que se torna incorruptível, inviolável, principalmente na esfera também que se conecta com a essência divina para aqueles que têm uma crença divina, para aqueles que não considera, que se considera ateu, que tem suas outras vertentes religiosas ou vertentes nenhuma. Então fica difícil a gente incutir, não precisamos, porque se o próprio Deus que lhe deu o livre-arbítrio falar isso, porque a gente vai ter que estar o tempo todo de forma invasiva, adentrando no espaço do outro. Eu mesma não faço live todos os dias, não vivo em função de lives, não vivo em função disso e respeito aqueles que vivem em função disso. Mas se a ciência fala que a gente precisa de 21 dias para mudar de paradigma, eu prefiro postar vídeos de forma mais esporádica, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Porque se uma pessoa for formar moral de rebanho, ela já está tentando se tornar um mestre-guia daquela pessoa e tirando o papel de seres como o próprio Jesus, para aqueles que se dizem católicos. Então, se a gente quiser escrever muito livro, para quem e para quê, se a gente pode encontrar em poucos livros um avalanche de informações, entende? Eu vi pessoas que tiveram até o cuidado dentro da minha família, como o meu sogro, ele teve um cuidado imenso de publicar um livro e levou uma vida inteira. Às vezes são pessoas que se questionam: o que é que eu vou botar no mundo como uma verdade, como uma informação válida? O cuidado que a gente tem que ter, porque aquilo pode impregnar na mente da pessoa um grau positivo ou negativo de uma informação que pode resultar em consequências às vezes drásticas na vida de uma humanidade inteira. Então, só como responsabilidade, como pedagoga, eu não quero vir aqui defender verdades como verdades absolutas. O que eu estou dizendo hoje pode ser pode ser que seja superado amanhã mesmo, porque quanto mais a gente exercitar o cérebro, como a gente exercita essa mão, mais facilidade a gente vai ter para ficar se autoconhecendo e vendo: eita, isso daqui não funciona, e se esbarra. E a gente pode se esbarrar, e com responsabilidade. É um livro que eu estava lendo de 1909, a pessoa ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É um livro estudado dentro de uma pedagogia que é tido como respeito. Só que eu, como pessoa, fui questionar as primeiras linhas, aí uma pessoa que se diz da pedagogia disse assim: essa pessoa ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Aí eu também disse assim: e Jesus, por que não ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Então, é como se ela dissesse assim: quem é você? Quem é você para falar sobre isso? Só quando eu olho na orelha dos livros, eu gosto de ver a biografia das pessoas. E dentro desse livro, a pessoa não traz muita informação de quem ela foi, como era a conduta de vida, que experiência ela teve, porque a gente precisa de tudo isso. Quando eu venho aqui e falo de cozinha, quando eu venho aqui e falo de roupa, quando eu venho aqui e falo de arrumação de guarda-roupa de casa, quando eu digo que eu sou pedagoga, quando eu digo que eu sou formada em Direito, com carteira da OAB, porque existe a diferença entre bacharel em Direito e advogado. Então, para dar a vocês a condição de que eu vivo permeada nesses contextos. Então, é uma mãe pedagoga e que pratica prendas do lar, que se importa em quanto tempo de duração eu vou deixar meu filho vivenciar uma experiência ou se eu estou dando a ele um vício,
certo? Porque o que que é o vício? O vício é quando você não tem o domínio próprio, de dizer assim, chega, hoje eu não vou viver, hoje eu não vou experimentar isso. A pessoa pode ter vício na televisão, a pessoa pode ter vício de videogame, a pessoa pode ter vício de roer unha, a pessoa pode ter vício de vaidade, vários e vários tipos de vício. O que é vício para mim? É tudo aquilo que escraviza o ser humano a se condicionar, de forma que sem aquilo ela vai ter uma abstinência, ela vai ter